Vamos falar dos ovos. Porque há muitas ideias feitas sobre os ovos, e particularmente sobre o consumo de ovos, e certamente algumas delas não estarão verdadeiramente corretas. Ora, fomos para a rua colocar questões ao nosso público. Vamos à primeira. Acha que os ovos engordam? Não. Não faço a mínima ideia. Não. Não. Para engordar, não engordam. Porque se for em equilíbrio, nada engorda. Tudo depende daquilo que consumimos e da forma como o consumimos. Por exemplo, os ovos cozidos fazem muito bem. Nunca ouvi nada que dissesse nesse sentido, alguma coisa que dissesse nesse sentido. Quando estamos a fazer dietas, um dos conselhos dos nutricionistas é isso mesmo, é introduzir sempre a proteína. Em proteínas, são coisas boas, desde que seja equilibrada dentro de uma dieta normal, acho que não engorda. Portanto, não é um combustível tanto gorduroso, vá. Depende como eles são comidos. Se forem comidos todos os dias, se forem comidos em quantidades grandes, com certeza tudo engorda. Se for comido normal, como deve ser, não há nada que engorde. Para tudo há limites na vida, não é? É que, entretanto, acontecem aqui coisas no decorrer destas reportagens. O que é que gostava de dizer? Que nós falamos imenso. Nós falamos imenso uns com os outros. Tudo. Isto é uma família. Depois, é como se fosse uma família. Não é bem uma família, porque isso família é outra coisa. Mas... Ai, nós somos todos uma família, uma treta. Mas isso é tudo treta. Mas é assim, damos-nos bem, mas depois, de vez em quando, há aqui umas coisas para acertar e limar, não é? Como em todo lado, não é? Até porque isto fazem parte desta equipa há muitos anos. Há demasiados, algumas. Os ovos engordam? Estas perguntas e estes assuntos interessam-nos, não é? Os ovos engordam? Os ovos continuam a ser alvo de imensos mitos, ou seja, temos desde as recomendações que só se pode comer um ovo por semana, Já lá vamos, não diga tudo. Não, até às recomendações que se pode comer 10 ovos por dia, portanto. Esta questão se os ovos engordam ou não. Eu gosto muito de desmistificar que na nossa alimentação tudo tem calorias, exceto a água, felizmente. Portanto, o que é que acontece? Engordar não é mais do que o nosso teor ingerido de alimentação, de nutrientes ingeridos, ser superior àquilo que gastamos. Pois, porque nós necessitamos da caloria, porque nós necessitamos dessas calorias. Digamos que é o combustível para que nós possamos viver, não é? Todos nós, Manel, temos um metabolismo basal em repouso, ou seja, aquilo que gastamos nas nossas atividades basais, ou seja, na respiração, na circulação sanguínea, portanto, e ainda acresce aqui o nosso gasto energético em termos daquilo da nossa atividade física, se temos uma maior atividade física ou menor. Portanto, tudo tem calorias. Isto é importantíssimo transmitir, porque continua a ser este mito, a batata engorda, o arroz engorda, tudo tem calorias. Se nós cedemos aquilo que devíamos efetivamente ingerir, esta energia é acumulada, relativamente aos ovos em particular. Nós não devemos exceder o consumo aconselhado de calorias, com certeza, não é? E aquilo que efetivamente é o nosso gasto, e por isso é que o cálculo das nossas necessidades e as dietas calculadas são tão importantes. Relativamente aos ovos, um ovo médio, portanto M, tem cerca de 80 calorias, 6 gramas de proteína, exatamente, 5 gramas de gordura, que já vamos falar também um pouco aqui da gordura do ovo. O que é que acontece relativamente a este teor calórico? O ovo tem um interesse nutricional fabuloso, ou seja, tem proteínas de alto valor biológico, tem todos os aminoácidos essenciais nas proporções corretas. Agora, obviamente, que tem calorias e, portanto, associado... Nós podemos não misturar, não devemos misturar proteínas, não é? Proteína... Na mesma refeição. Com certeza, e isso é muito importante, mas já vamos falar um pouco do teor calórico e de forma é que a carne ou o peixe podem ser substituídos pelos ovos, exatamente. O que acontece e que é importante transmitir é que 80 calorias não têm um valor calórico por ir além, mas se adicionarmos gordura, portanto, se forem fritos, se forem ovos estrelados, obviamente que estamos aqui a acrescentar ainda mais calorias. Também gosto, mexidos cremosos. Agora, são... Em omeleta também gosto. Cozidos também gosto, afinal gosto de todos. Pronto, e até eu também adoro ovos. Adoro ovos. E de facto são alimentos fabulosos em termos nutricionais. Então não podemos. Qual é a resposta que vamos colocar aqui? Engordam ou não engordam? Tudo engorda, está bem? Portanto, os ovos têm calorias. Engordam em excesso? Engordam em excesso como tudo. Portanto, 80 calorias não têm um valor por ir além em termos calóricos, mas de facto, se exagerarmos como tudo, obviamente, temos aqui um aumento de peso. Agora, o ovo é constituído por duas partes, pela clara e pela gema. Qual delas é mais saudável? Bela questão. Sabe se há alguma parte do ovo mais saudável? Bem, é assim, a gema diz que tem muita proteína. O branco é que faz muito bem para aquelas pessoas que fazem corridas ou ginástica. Acho que não faz tudo mal, na minha opinião, não sei. Não sei bem, mas acho que são as claras. Dizem que é a gema.
Julgo que seja a clara. Relativamente às crianças, eles mandam-nos introduzir primeiro a gema. Portanto, eu acredito que a parte da clara possa causar mais reações alérgicas ou qualquer coisa assim do género. Portanto, parte do pressuposto que será a gema mais saudável. É clara. Tem menos coisas que a gema não tem, em termos de proteína, de gordura, a clara não tem. A ideia que eu tenho é que a gema, em termos benéficos, não será tão benéfico quanto a clara, mas não tenho conhecimento suficiente para fazer essa abordagem em termos de resposta, apenas o conhecimento geral. Eu sei que se diverte connosco. Não, mas a rir, passamos muitas mensagens importantes, não é? Este é um programa muito visto e, portanto, é muito importante veicular-se, de facto, aquilo que é, na minha área, uma alimentação equilibrada e correta. Eu digo sempre isto. Todas as formas que nós temos de chegar às pessoas são importantes, porque o excesso de informação na área da alimentação gera desinformação. Não é à toa que tivemos estes resultados do inquérito alimentar nacional, em que temos a população que continua com um excesso de peso e obesidade enormes. Portanto, começa a ser preocupante. Muito, muito. Então há uma parte mais saudável no ovo? A clara ou a gema complementam-se. É muito interessante porque perceber que a clara é rica em proteína e água, sobretudo a albumina, portanto é aqui uma riqueza proteica interessantíssima. A gema, pelo contrário, também tem proteína, atenção, mas tem sobretudo gordura e tem aí o maior teor de vitaminas e minerais. Portanto, falamos também aqui do magnésio, Estamos a falar, portanto, de um alimento fósforo, muito completo. Extremamente completo. Temos todas as vitaminas, praticamente todas as vitaminas, exceto a vitamina C, e temos teores, por exemplo, de magnésio, de fósforo, que falamos os sais minerais, que são importantíssimos, sobretudo para desportistas. Temos também aqui o triptofano, que é um aminoácido que vai dar lugar, é um precursor da serotonina, tão conhecida por nos dar uma sensação de bem-estar e de satisfação. Portanto, o ovo é extremamente saciante também. Portanto, ambos, clara e gema, complementam-se. Em termos de riqueza nutricional, está no seu todo. Tenho que lhe confessar. Compraram-me, antes de passarmos à próxima questão, agora que me falou nessa sensação de bem-estar. Compraram-me 4 boiões. Eu não quero que me comprem boiões de gelado. Dá a gandasse. Mas compraram-me 4. E eu ponho no congelador. E passo por eles, olhos, miro-os e levanto. Já encontrei aqui uma técnica que é não pegar no boião para o levar para a sala para estar a comer, tiro a parte que quero e ponho numa tacinha. Sim, senhor. Consigo, mas depois quando vou pôr a taça à cozinha, passo outra vez pelo mesmo frigorífico e penso, ficou lá a metade. E então o que é que eu faço? Pego na metade e lá vai o boião. Só para lhe dizer que tenho os boiões, portanto, compraram, não fui eu. Mas quem os comprou, pelos vistos, quer que eu engorde. Portanto, 4 boiões foram comprados na passada quinta-feira, mas... Como é que estamos? Como é que estamos? Já só lá tenho metade de um. Oh, Manel. Mas eu sofro. Não ter em casa. Não quero, mas é... Não ter em casa é o segredo. Não, mas o segredo é não ter em casa. É verdade. Depois. Vamos a isso. O que é que foi? Não sou magro, não. Não, eu estou bem, mas não posso, não são doces, é gordura. Então, melhor é irmos aos ovos. Quantos ovos é que podemos comer, portanto, em termos de número aconselhado, por semana? Quantos ovos podemos comer por semana? Depende da pessoa. Talvez uns 4 ovos. Eu acho que não se deve exagerar, mas para aí 2 por semana. Eu penso que o mínimo 3. Se não tiver problemas, posso comer mais que 2 ovos. Aquilo que eu consumo, em termos de média, são 2 a 3, se considerar na alimentação que faço. Portanto, não só no ovo isolado, mas na confecção do alimento. É 2, acho eu. 2, um cozido e um vai lá, um batido ou coisa assim de género, uma gemada de manhã. Pelo menos 2 ovos por dia eu como, portanto, mas faço exercício físico, portanto, não acho que faça mal, desde que seja equilibrado, claro. 3 por semana não faz mal nem cozidos. Fritos fazem mal. Relativamente a essas orientações das nutricionistas, elas, enquanto nós andamos neste registro, elas deixam-nos comer um diário. Eu acho um bocado muito. Isto tem tudo a ver com os organismos das pessoas, com a consciência de cada um. A alimentação é isto. Nós é que temos de ter consciência dela. Está a perceber? É bom o chocolate, não é? Um quadradinho por dia, não é? Isso eu também sigo à risca.
Não imaginam a conversa que entretanto temos aqui. Ora, muito bem, mas eu gosto muito de si, do seu discurso, porque não é castrador. De todo. Exatamente. De todo. Até porque É não é assim que devemos ser. E eu estou elegante, apesar de tudo. Eu devo queimar calorias, deve ser o meu metabolismo que funciona bem. E também, obviamente, a adrenalina e tudo aquilo que... O nosso metabolismo faz uma grande parte, mas de facto hoje sabemos também que a nossa componente psicológica influencia muito e, portanto, quanto mais fundamentalistas formos, pior. Eu prefiro durar menos 1 ou 2 anos, mas ser feliz até ao último dos dias. E a minha felicidade passa pelos gelados, pelos chocolates. Fala-se tanto da dieta mediterrânica, ou seja, do estilo de vida mediterrâneo, do padrão mediterrâneo, e que também veicula sermos felizes em torno de uma mesa. Mas, olha, ontem fiz um almoço quase perfeito. Portanto, quando cheguei a casa estava um almoço feito e havia arroz, grelos e tomate. Salada de tomate cereja. E eu não quis o arroz, comi só os grelos, o tomate e as fatias de lombo de porco assada. Pronto, portanto foi mais saudável. Mas depois, e o gelado? O gelado foi às 5 da tarde, que é aquela hora. A solução é eu não estar em casa às 5 da tarde. Ou não estou eu ou não estão os gelados. Um de nós tem que sair. Vou ter que tomar crómio, não é? Porque é um inibidor do apetite de açúcar. Pode ser, pode ajudar na sensibilização à entrada dos açúcares nas células. Aquela hora vai tudo, eu como tudo que estiver à frente. Às vezes é mais importante, pode comer o arroz ou o almoço nem e depois convém que seja alguém em casa que aquilo vai tudo. Portanto, afinal, quantos ovos? Só disparados. Quantos ovos é que nós podemos comer por semana? Então é assim, relativamente à quantidade, esta é das perguntas que mais me é feita na consulta no Hospital Lusíadas de Lisboa. O que acontece muito é que a dose que é preconizada em termos de máximo de colesterol ingerido seriam, através da alimentação, seriam os 300 mg de colesterol. Um ovo tem cerca Mas aqui estamos a falar de bom colesterol, não? Também, mas 224 mg de colesterol. O que é que acontece? Acontece que durante muito tempo diz-se, só podes comer 2 a 3 ovos por semana porque se excede estas recomendações dos 300 mg de colesterol. Hoje sabe-se que não é bem assim. Ou seja, o que é que acontece é que o colesterol da alimentação, primeiro, muito dele é produzido endogenamente, tem uma componente genética muito forte. Portanto, só 20% é que se pensa vir através da alimentação e vem, sobretudo, das carnes vermelhas, dos lacticínios gordos, das manteigas, das natas, dos enchidos, etc. Palavra deliciosa, natas. Portanto, ovos por quantidade de ovos por semana. Manteiga, tão bom. Pode-se comer, tendo em conta estes valores, pode-se comer até um ovo diariamente. Um ovo por dia podemos comer. Mas atenção que, falando aqui também sobretudo da questão da gema, que tem o tal teor de colesterol, mas como se pensa que efetivamente não vem da alimentação, pode-se até juntar 2 claras, uma gema, por exemplo, fazer aqui... Eu atendo. Não, mas eu atendo. Desculpe-me. Esteja à vontade. Olha aqui. Faz favor. Então. Faz favor. Então. Alô? Olha, já não foi a tempo, chamada terminada. Pronto. Mas era de Lisboa. Peço desculpa, Ana Rita. Portanto, peço imensa desculpa, mas num programa em direto tem que se aproveitar tudo. Vale tudo. Portanto, um ovo por dia. Atenção, quando falamos de facto destes teores de colesterol e do teor nutricional, muita moderação e adequação como em tudo, mas de facto podemos até brincar um pouco com os ovos. 2 gemas, 2 claras e uma gema, por exemplo. Temos maior aporte proteico e menor de gordura. Portanto, não há um fundamentalismo, fala-se de uma referência de um ovo por dia, mas não há um fundamentalismo. Muito bem. Agora aqui uma outra questão que nós não vamos colocar, eu vou dar esta indicação para a Regi porque ela já foi mais ou menos respondida e podemos responder sem o inquérito. Comer ovos então é benéfico? É benéfico. Porque são ricos em muitos nutrientes, não é? Muitíssimos nutrientes, são ricos em proteínas de alto valor biológico, são um alimento que não é dispendioso, isto é importante. Portanto, é de fácil digestão, que é um alimento, em termos de custo económico, é barato e, portanto, pode e deve fazer parte da nossa alimentação diária, pode substituir, portanto, cerca de 30 gramas de carne corresponde, em termos da nossa roda dos alimentos, a cerca de um ovo. O que temos é aqui, e sabemos Portanto, também... o ovo pode então substituir a carne? Pode, sim senhora, não pode ser
não deverá ser exclusivo, porque não tem, por exemplo, o ferro que tem a carne. Mas isto depois entramos aqui um bocadinho na onda dos substitutos proteicos. Mas aí a carne, por exemplo, o ferro é mais a carne vermelha que o tem, ou não? Certo, é mais, mas potencialmente podemos substituir a carne e o peixe por ovo, e temos também aqui os aminoácidos todos, temos também, e há pouco do colesterol, eu gostava também aqui de referir, que até hoje se pensa que a gema tem algumas substâncias, que são as lecitinas, que de facto podem inibir até a absorção do colesterol. Portanto, de facto, a natureza é sábia. E nós fomos para a rua realmente perguntar se as pessoas que têm colesterol elevado se devem ou se podem comer ovos. Esta é a próxima questão. Os ovos fazem mal a quem tem o colesterol elevado? A ideia que se fala é que fará mal. Não sei se o fará, se não. Não sei, sinceramente. Não faço a mínima ideia. Claro que sim. Mas já ouvi dizer que sim. Não sei o que eu não tenho, isso não lhe sei dizer. O frito faz, agora o cozido não faz mal nenhum. Pelo menos é o que dizem. Se tem colesterol, lá está a restrição de 2 por semana. Por causa da própria gema que faz aumentar o colesterol. Tinha ideia que não, mas não quero estar, não sei, não tenho a certeza. Tudo faz mal a quem tem colesterol elevado. Tem de fazer muito cuidado. O colesterol é uma doença que mata sem as pessoas se dar pela conta. E há pessoas que criam colesterol com o sistema nervoso mesmo. Não é preciso comer grandes coisas para ter colesterol. Eu adorei esta resposta desta encantadora senhora. Há pessoas que têm o colesterol elevado por uma questão de nervos. Não é assim. Não é assim. Não é assim. O colesterol elevado tem muito a ver com a alimentação. Todos nós temos o teor de colesterol. Às vezes eu tenho colesterol, todos temos, está bem? Se temos o colesterol mais elevado, ainda bem que o temos. Temos o colesterol elevado ou não, é que de facto podemos gerir. E importa dizer que de facto a alimentação tem um impacto importante, mas não tão importante quanto se pensava. Obviamente devemos fazer uma alimentação saudável, mas a nossa genética tem uma influência brutal na E os ovos para quem tem o colesterol elevado? Podem ser consumidos. Pelo mesmo motivo que disse há pouco, ou seja, hoje pensa-se até que tem aquela tal substância que inibe a absorção do colesterol, sabe-se não vem assim tanto da alimentação, mas não vem assim tanto, sobretudo do ovo, vem das carnes vermelhas, das natas, das manteigas, portanto, da gordura saturada. Portanto, podem continuar a comer mesmo que tenham um índice de colesterol Exatamente, elevado. E aí obviamente também a moderação, provavelmente um ovo por dia então, mas aquela questão que eu disse, brincarmos um pouco com as claras, e eu faço muito até nos doentes desnutridos, nos doentes que precisam de proteínas e que não conseguem ter a sua ingestão com a carne, com o peixe, então por que não usar sobretudo a clara do ovo? Vamos à última questão colocada na rua, depois tenho mais uma para lhe colocar que não tem a ver com inquérito de rua. Comer ovos faz subir a pressão arterial? Comer ovos faz subir a pressão arterial? Acho que não. Deduzo que não. Acho que não. Não lhe sei dar resposta a isso. Eu acho que não, mas penso que não. Não, não faz. Não sei, porque nunca ouvi nada nesse sentido. Os ovos acho que não tem nada para fazer subir a tensão arterial. Acho que a tensão arterial sobe com o sistema nervoso, com as contrariedades que a gente tem. Isso é que faz subir a tensão arterial. Porque aumenta a hipertensão. São coisas à base do sal, coisas que fazem aumentar essas partes. E acho que o ovo não tem nada disso. Não tem sal. O ovo faz aumentar a pressão arterial? Não faz. Esta é também das maiores questões que me colocam. Sabemos que a proteína do ovo pode até ter uma função vasodilatadora, portanto anti-hipertensora, tão interessante como alguns fármacos muito conhecidos e usados para o tratamento de hipertensão arterial. Agora é assim, ouvimos muitas vezes as pessoas a dizer eu faço um bolo que fica muito amarelinho de gemas porque os meus ovos são das galinhas ali do campo, ali da casa. Há distinção entre os ovos caseiros e estes ovos já de aviário? Excelente pergunta, Manela. É uma pergunta também que Mas eu sou assim. É fantástico. De facto. Então é assim, a casca do ovo. Nós todos provámos ovos caseiros, não é? É verdade. E aqui, só queria dizer, a casca do ovo tem sido também muito usada porque é riquíssima em cálcio, em carbonato de cálcio, portanto para a adição e suplementação em cálcio. A casca do ovo tem muito a ver com a raça do animal, enquanto a gema tem sobretudo a ver com a alimentação do animal. Galinhas, por exemplo, que se alimentam de milho... Sim, as galinhas pica no chão, era assim que se chamava. Exatamente. Têm normalmente uma gema muito mais amarela. Por causa da alimentação do milho. Tal e qual. Portanto, é um
reflexo, sobretudo, da alimentação do animal. As outras são alimentadas com rações. Com rações, tem uma gema, portanto, diferente em termos de coloração. Queria só também dizer que a higiene dos ovos... E sabe Deus, muitas vezes, a composição das rações. É verdade, mas isso é de todos os animais neste momento. Pois tem a ver com a massificação, tem a ver com a industrialização, tem a ver com tudo isso, não é? Por isso é que é aquele bom senso que eu digo também, se formos à procura, quer dizer, atualmente com a massificação e com... Quando eu era miúdo, fazia-se, as avós davam gemadas, a gema batida com o açúcar e davam como medida fortificante. Isto há razão para isto, para pensar. E havia quem acrescentasse cerveja preta. Porque as gemas, é aquilo que se a clara tem de facto a proteína e a água, as gemas têm praticamente todos os outros nutrientes. Portanto, a gema é extremamente nutritiva. Portanto, além das vitaminas A e D, que são as vitaminas lipossolúveis, solúveis em gordura, e, portanto, a gema é rica em gordura, a gema tem praticamente todos os nutrientes. Por isso é que se complementam tão bem gema e clara. E há aqui, de facto, um predomínio do consumo de claras, muito à procura daquela proteína de fácil absorção e daqueles aminoácidos de alto valor biológico. Queria só dizer aqui um único aspecto que tem a ver com a colina, que é uma vitamina que está presente nos ovos, que é um precursor da acetilcolina, que é um neurotransmissor que nos ajuda muito na concentração, na memória e na aprendizagem. Portanto, há aqui uma ligação dos ovos, do consumo de ovos, até doenças como o Alzheimer e o Parkinson, em termos de efeitos benéficos. Portanto, é um super alimento. É um alimento que pode ser consumido e devemos parar com o tal mito dos 2 ovos por semana, 1 ovo por semana, meu Deus, o colesterol, porque de facto a ciência evolui e hoje chegamos à conclusão que a influência não é assim tão grande. Há vacinas que são elaboradas a partir do ovo, certo, de elementos do ovo, não é? O ovo é uma riqueza para nós estamos aqui a falar de ovos em geral, portanto, tanto pode ser o ovo da galinha, como o ovo da codorniz, como o ovo da fraca, portanto, falámos de todo o tipo de ovos, dos ovos na generalidade. Doutora Ana Rita, muito obrigado. É que agradeço. Os contactos profissionais da doutora Ana Rita nós vamos colocar no nosso mural no Facebook, mas ela é médica do Hospital dos Lusíadas. É a minha médica favorita. Um abraço ao doutor Anjo. Obrigada, será entregue. Agora vamos fazer uma selfie. Eu hoje vou fazer selfies com todos os convidados. Isso. E depois vou colocar só um momento. Ai, que nervos, que agora estou nervoso. Meu Deus! Não esteja. Com ovos, sem ovos, como é que já sabe, vá ligando para o número 760 300 300. Ora, vamos fazer aqui uma selfie, só um momento. Eu vou ir. Pronto. Aqui uma selfie, aqui. Espera. Sorriso. Ai! Pronto, já está. Que lindo! Ficou muito bem. Muito obrigada. Muito obrigado. 760 300 300.